E nos estúdios nós estamos recebendo o Dr. Ivan Roque Sabroca, um grande amigo da Cultural FM, milita na área do direito e que nos visita hoje, nesta manhã, para que possamos discorrer sobre essa área tão fantástica da relação humana que é o direito. E deveres, não é, doutor Ivan? Bom dia. Isso. Bom dia, Nelson. Bom dia, Alberto. Sobretudo as pessoas que ouvem a Cultural FM, esta rádio que tanto agranda, e no próprio nome já diz cultural, tanto agranda a nossa cultura. E como estamos carentes, né, Nelson, de pessoas com esse grau de discernimento, como tu sempre, não por estar na tua presença, mas sempre demonstraste ao longo da tua trajetória de comunicador. Torres, mais do que nunca, precisa desse mecanismo, precisa dessa condução cultural. Então, meu fraterno abraço, a minha satisfação por estar presente nesse momento e no espaço de um amigo de longa data e cujo apreço eu não escondo e incondicional admiração também. Doutor Ivan, nós estamos vivenciando um momento no país, eu acho que único, ímpar. Isso. Porque a sociedade brasileira nunca teve tantas informações, tanta oportunidade de ampliar o conhecimento nesta área do direito. Perfeito. Porque os veículos de comunicação, eles avançaram de uma maneira a provocar um questionamento muito grande, opiniões com referência a este mundo do direito, né? O que está certo, o que está errado, o que pode ser feito, os limites e aquilo que é tão bonito, porque me parece que a área do direito ela é tão fantástica dentro das relações humanas, tanto quanto um médico na área da saúde. Nós não vivemos sem essa oportunidade de exercer os nossos direitos e os nossos deveres, né? Exatamente. Eu acho nós vivemos, como falaste, um momento no Brasil que, assim, mais do que nunca, a boa informação advinda dos meios de comunicação, a boa orientação no que tange a questão jurídica também, e esses dois elos juntos têm a oportunidade de trazer não só o esclarecimento, a notícia em si, mas também buscar uma orientação de cunho até técnico, né, para que as pessoas tenham uma noção, principalmente, não só a noção do direito, mas especialmente a noção da cidadania. Porque se fala muito em cidadania, pouco se sabe na essência o que ela significa. Vai desde eu não jogar uma bucha de papel, um papel de bala no lixo, jogar na calçada. Quando eu faço isso, eu já estou deixando de exercer a minha cidadania. Mas eu penso que hoje, com essa usina de informações de todos os segmentos, e especialmente nesses últimos tempos, as que são vinculadas ao direito, as pessoas por vezes falam, mas houve, por exemplo, delação premiada. Concepção minha. A delação premiada, para mim, é uma ficção processual. Eu considero que a delação premiada é como tu colocar o velhaco para administrar o Serasa. Eu penso que funciona mais ou menos assim. Porque lá tem a lei que cria e tal. Mas o que é isso? O que significa para as pessoas entenderem, por exemplo? Eu já estou enrolado, eu já sou criminoso, eu já estou preso. Eu estou preventivamente preso há 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco alguém vem e me assopra. Olha, se tu der o serviço dessa e dessa forma, tu, ao invés de pegar 14 anos, tu vai pegar 3 anos e 8 meses. E eu revogo a tua prisão. E sabe-se lá se porque assim, ele já está
é uma pessoa que já está com a mácula. Que credibilidade, digo assim, na verdade real que é buscada no direito, essa pessoa traria efetivamente para que se fosse esclarecido um ponto importante dentro de um processo. Então a delação premiada ela acaba virando um negócio, muito mais um negócio do que necessariamente algo que venha fazer o direito crescer, que venha fazer o processo crescer, que venha sobretudo fazer a justiça crescer. Então eu não sei, isso é uma concepção desse humilde advogado aqui, mas que gosto, sou apaixonado pelo direito penal. Milito nessa área há muito tempo, 100 e tantos júris que eu já fiz, não sou melhor que ninguém por isso. Mas dentro do meu universo e das leituras que eu faço e das interpretações que eu busco extrair desse universo de estudos, eu não vejo isso hoje como algo que contribua muito para enaltecer o direito como ele tem que ser, que é tu humanizares os atos do direito e, sobretudo, quando tu busca no devido processo legal, lá no final, que a coisa seja justa. Eu não vejo, por exemplo, a delação premiada com essa... Porque como é que funciona isso? Como eu disse, alguém está preso, alguém já está... ele vai lá e entrega o outro. Digamos, ele é o X9. Mas sabe-se lá se o que ele está dizendo tem fundamento. Aí depende da homologação do juiz. Há pouco tempo se ventilou a possibilidade de a própria polícia judiciária, quem são as polícias judiciárias? É a Polícia Federal ou as polícias civis. Sim. A elas compete esse papel de investigar, de diligenciar, de fazer o flagrante. Se aventou com essa febre da Lava Jato, que eu não sou contra, diga-se de passagem, de que a delação premiada já começasse já fosse produzida lá na polícia. Eu pergunto, para que a função do juiz daí? Pô, nós vivemos num momento de crescimento, onde se busca agrandar o direito para que a sociedade... Sem o juiz estaríamos esvaziando a própria postura do juiz. Estaria deixando, olvidando digamos, a importância de um juiz no processo. Porque assim, ou melhor ainda, tu estaria excluindo o promotor, que é ele propõe e o juiz homologa ou não. Então tu estaria tirando a importância do Ministério Público. Isso, como eu digo, interpretação minha. Mas que se isso passasse e colasse, seria uma aberração jurídica, assim, seria um ferimento de morte na traseira da Constituição Federal. Então, mas nós temos, claro, né, Nelson, que aplaudir muitos avanços. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte da OAB. Hoje eu sou conselheiro estadual da OAB e é a primeira vez que Torres tem um advogado eleito para o Conselho Estadual. Então é o que eu digo, na minha vida eu sou primeiro em algumas coisas. Sou o primeiro transplantado de medula óssea em Torres e agora sou o primeiro advogado arvorado por eleição ao Conselho Estadual da Ordem. Fui presidente por 12 anos da subseção de Torres, onde penso que construímos algumas coisas importantes, não só a nível material para a classe advocatícia, mas também para a nossa sociedade, para a coletividade. Mas eu penso, e a OAB, quando eu digo que eu tenho orgulho, a OAB ela é a maior defensora e talvez a maior guardiã da Constituição Federal, dos direitos individuais e coletivos da sociedade. Porque quando desaba o mau tempo, e a gente vê hoje o judiciário com suas quatro esferas, primeira instância, segunda instância, STJ, terceira instância, STF, Corte Maior, a quarta instância. E o que se vê hoje? Um STF é quase que uma loja de conveniências. Eu não tenho orgulho nenhum hoje de falar do STF como um parâmetro para um ensinamento jurídico. Pois é, doutor Ivan, diante da leitura que faz a sociedade brasileira, nesse sentido de observar e entender melhor esse processo, não descaracteriza aquela credibilidade da sociedade brasileira no contexto jurídico? Sim, e digo por quê.
quando digamos assim, nós vemos hoje, não de hoje, os poderes legislativo, poder executivo, já há muito contaminado. E eu diria, há muito vulgarizado. Se formos analisar a questão, focar, por exemplo, partidos políticos, é uma vulgarização, é uma usina de vulgarização. E onde é que se tinha um guarda-chuva para se proteger? Que a sociedade apostava suas fichas como algo, um instituto, um pilar creditício? O judiciário. E aí, o que é o judiciário? Tudo isso que eu falei, nós temos uma primeira instância, nós temos uma segunda instância dentro do próprio Estado, nós temos uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e nós temos a última instância, que é a Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. E ali a gente vê contaminado, e ali a gente vê a coisa maculada. Tu não tem necessariamente ali, por mais que as pessoas que lá estejam, e eu já começo a contestar, porque se eu disser aqui que um rábula pode ser ministro do STF, eu não erro. Porque, entre outras coisas, entre outros requisitos para lá estar, é tu ter um X idade, tal, e notório conhecimento jurídico. O notório conhecimento jurídico, um rábula pode ter. E tu não entra lá por concurso público. Tu não passa pelo crivo de um concurso público. Então, e o que eu estou dizendo é verdade. Isso está na Constituição Federal. Eu não estou criando, não estou jogando. Tá explicitado lá. E está lá, um dos notório conhecimento jurídico. Se pegar um rábula, ele daqui a pouco ele pode ser, ele não precisa ter não sei, nem ser bacharel em direito. Né? Foi comprovado que ele tem um notório saber jurídico, ele pode estar lá dentro do STF. Pode ser indicado? Pode ser sabatinado lá e tal, e aquela sabatina muito sugestionada também, né? Também a gente... Pois é outra situação, doutor Ivan, que à luz do conhecimento da sociedade é vulnerável, vamos dizer assim. Exato. É? Porque assim, Nelson, concretamente, como é que tu vai ter certeza de que aquela sabatina ou sabatinado ali, ele realmente dispõe desse perfil, de toda essa gama de conhecimento que o direito precisa? Porque lá no STF, de regra, se discute o quê? Matérias constitucionais. Isso é constitucional, não é constitucional? E quem é que formata essa Constituição Federal, emendas e tal? É o Legislativo. É esse mesmo Legislativo que vai sabatinar o cara. Ele vai provavelmente traçar um perfil daquele que vem atender os seus próprios interesses, ou seja, o seu balcão de negócios. Infelizmente, essa é uma realidade. Claro que nós temos dentro do STF pessoas que a gente sabe que tem o DNA do magistrado, mas nem todos têm. E isso acaba fazendo perder a credibilidade que tu falaste antes. Faz com que nós, que somos a sociedade, que somos a coletividade, que somos os que vêm demandar uma proteção, aliás, vêm demandar uma tutela, uma prestação jurisdicional, por assim dizer, sobre algo que a gente acha que pode ser injusto, pode ser justo, mas assim, de que forma, né, nós podemos ter isso quando nós dependemos do STF? Esse crédito que nós tanto apostamos, ele acaba não se concretizando. Porque, assim, eu falo por experiência de já ter estado em Brasília, no STJ, e tanto lá quanto no STF. E, assim, eu não sei se eu entristeço, se eu tomo plasio, sabe? Tamanho, assim, porque tu vai lá para pedir uma informação, aí aparece um cara de gravata, com gel no cabelo. Eu gostaria de ir no gabinete tal. Mas eu acho que não é nesse prédio aqui. Mas tu trabalha aqui? Trabalho. Quanto tempo? Estou há 9 anos. O que tu faz aqui? Eu sou assessor de sentença do ministro tal. Então, como é que não é? E aí um chuta para o outro, e quando tu vê, tu não é atendido por ninguém. Então já começa por ali, começa na porta de entrada.
Aí tu imagina que lá... Quando o senhor foi a primeira vez e teve aquela ansiedade, como vários profissionais, colegas Sim. seus, né, às vezes até no transcurso da caminhada acadêmica, Sim, sim. começam a ter, vamos dizer assim, essa ansiedade de visitar o Supremo Tribunal Federal, de conhecer toda a máquina, né, que movimenta sim. o país. Em que momento você teve essa ansiedade e como é que foi essa decepção? Nelson, a primeira vez que eu fui e fiz uma sustentação oral. Saí daqui, nasci na Vila Broca, mas fui lá no STJ fazer a sustentação oral. Foi em 2009. Foi há 10 anos atrás. Claro, tu vai, como tu falaste, assim, tu vai com a ansiedade, tu vai com a expectativa, tu vai com a confiança, tu vai com os teus medos. E não vai carregado de uma credibilidade também? Claro, claro. E tu vai lá porque tu acha assim, não, eu vou encontrar, eu vou sorver desse saber aqui. Né? Uhum. E se sorve até. O problema não é que eu discuto aqui até a falta de saber jurídico, mas é o jogo de vaidade, é aquela usina de vaidade que tem lá para dentro, porque hoje tem uma coisa que eles já ensaiavam, já era um balão de ensaio um tempo atrás, o tal, quando eles não querem se comprometer, Nelson, como é que eles falam? E Alberto? É o princípio do colegiado. Aí eu lavei minhas mãos. Aí um achou que uma pedra é um palito de fósforo e estava ali, o colegiado entendeu assim, então, majoritariamente, aqui está a jurisprudência, agora o microfone não é mais microfone, é um palito de fósforo. E ponto, e daí não adianta querer discutir. Então isso gera uma frustração para quem chega lá como achando que vai ser abraçado, achando que vai ser ouvido, sobretudo. Porque, como diz o Darcy Ribeiro, um grande processualista gaúcho, meu colega conselheiro hoje na OAB, e como eu digo para ele, até o bom dia dele vira doutrina, né? O meu eu sou só mais um. Mas diz o Darcy Ribeiro o seguinte, assim, não me interessa o direito da palavra no tribunal. Eu quero o direito de ser ouvido. O direito de falar eu tenho, mas eu quero também o direito de ser ouvido. Porque não adianta eu estar lá falando... É a história da liberdade da expressão, né? Exato. Enquanto o desembargador ou o ministro está lá raspando a unha dos pés. Ele não está nem olhando para mim. Ou quando não está cochilando em cima de um copo. Então, se diz, olha, se privilegia o direito da mais ampla defesa, o direito do contraditório, né, o direito, o princípio da celeridade processual, o princípio de tudo, digamos assim, da verdade real, mas assim, esse princípio da ampla defesa que está dentro, e o do contraditório, que são aqueles princípios onde eu vou ter direito à fala, não garante necessariamente que eu vou estar sendo ouvido, que na prática eu esteja sendo ouvido. Porque se já existe lá o princípio do colegiado, tudo aquilo que eu for falar ali, eu vou estar ruminando sem encontrar eco. Então, isso frustra, ao mesmo tempo que gera expectativa, que gera credibilidade, gera a frustração. Mas o que eu digo... Isso não está alavancado pelo processo político da situação, claro, porque e essa vivência toda, isso não contamina? Porque assim, Nelson, o que acontece hoje, Alberto? O ativismo judicial, por exemplo, pega o STF que a gente estava falando. O ativismo judicial do STF, ele tem que se ater ali a uma matéria que, daqui a pouco, uma lei que um município criou, que o Estado criou, que ela é inconstitucional, ela fere a Constituição. Então ele tem que se ater a isso. Ele não pode, o Poder Judiciário não pode politizar suas decisões, politizar partidariamente suas decisões. E é o que está ocorrendo hoje. E assim, de uma forma desenfreada, né? Então, isso, as pessoas, e até mesmo, acho, as grandes searas, as maiores searas da própria OAB, às vezes têm dificuldade de combater isso aí. Mas isso tem que se tomar uma posição, porque isso é o que ocorre hoje. E assim,
À luz do nosso entendimento, assim, doutor Ivan, estaria aí a oportunidade da OAB de desenvolver mecanismos junto à sociedade para manter ou dar a estabilidade necessária para que seja cumprida a Constituição? Mais do que nunca, o papel da OAB, neste momento, não se trata de uma coisa, um sentimento passional meu, mas hoje, para que a gente chame a deusa Têmis e equilibre essa balança, a OAB ela é necessária hoje para fazer esse equilíbrio. Embora as resistências sejam assim enormes, mas a OAB ela hoje e ela age. A nossa OAB gaúcha hoje na presidência do Ricardo Breyer, por exemplo, é uma pessoa que toma partido, que toma posições firmes. Por exemplo, agora recentemente, vou fazer um parênteses aqui, ele teve em Brasília aquele caso da Boate Kiss, que as pessoas lá envolvidas no Tribunal Gaúcho entendeu que elas não deveriam ir ao júri popular. Uhum. Com a participação da Ordem Gaúcha, lá em Brasília, lá no STJ, com sustentação oral do Ricardo Breyer também, se somando ao clamor de justiça das famílias que perderam seus entes, esse processo, a unanimidade, o STJ entendeu que essas pessoas têm que ser julgadas pelo crivo do júri popular. Não se trata, entendeu que não era o caso de homicídio culposo, mas sim dolo eventual. Então, o júri popular. É claro que eles ainda podem ter... E essa interpretação leva ao júri popular. Exato. Que era o que as famílias queriam, né? Uhum. Que elas não queriam que fosse tratado como estava sendo, como meramente... Mas essa reivindicação das famílias, ela vem desde o início do processo, exatamente. Né? E aí, aqui, no nosso Tribunal Gaúcho, o entendimento foi de que deveria ser tratado como homicídio culposo, não seria o júri popular, ou seja, uma pena bem branda, possivelmente em algumas situações já se possibilitando até a prescrição, e de regra, o sentimento de justiça esboroado, né? E da forma como a OAB se somou ao anseio dos familiares, somando-se, claro, aí outros advogados assistentes de acusação e tal, o próprio Ministério Público. Então, assim, entendeu que as pessoas têm que serem julgadas pelo crivo do júri popular, que, o sentimento meu, eu acho que é o mais correto nesse momento, sob pena de cair por terra e aí realmente morrer a credibilidade. No seu juízo e com o seu sentimento na área do direito, que possivelmente tenha uma interpretação maior, um entendimento maior nesse processo da Boate Kiss, seriam só aqueles 4 envolvidos ou teríamos mais gente envolvida ali naquele processo ali? O Nelson, eu vou ser muito sincero, Diga. Porque se a gente for analisar do início, claro que eu não conheço o processo, mas vamos em cima dos informes que a gente tem. A boate estava funcionando. Quem fez vista grossa ou quem não deu as licenças devidas, deveria estar lá. O próprio Ministério Público daquela cidade. Porque, com todo o respeito que me merece... Esse é o seu entendimento? Meu entendimento. Porque, por vezes, se preocupa com um pezinho de guanchuma que eu rocei e me chamam para fazer um TAC, e aí, aonde tem uma festa com uma numerosa participação de jovens, sobretudo, e que esse ambiente tem que ter as cautelas legais devidas, a autorização lá bombeiro, enfim, todo aquele aparato de licenciamento ali, de autorizações, enfim, e prefeito da época. Então, isso para mim todo mundo tinha que estar nesse polo passivo, porque alguém de alguma forma contribuiu. Culminou com a morte de 200 e tantos jovens. Podemos utilizar, assim, doutor Ivan, leigamente, nesse processo e o aumento da corresponsabilidade do... Eu penso que sim. Seria por aí? Tanto que os familiares, se eu não estou enganado, civilmente entraram contra o próprio Ministério Público, contra o Estado, né?
Então, me parece que tem isso aí. Pelo que eu me informei com colegas de Santa Maria que estão mais, vivem mais aquela atmosfera de perto ali, né? Mas tem, na esfera civil me parece que sim, porque o fato de não estarem apontados na ação penal não impede que as famílias no campo civil façam essa atuação para se verem não só ressarcidas na questão material, não é isso, mas ressarcidas no sentimento de justiça, buscar o corresponsável. Corresponsável, claro. Né? Porque assim, a gente falava há pouco ali embaixo, né, sobre a questão da ordem legal da rádio aqui, e de tantas outras situações que nos cobram. A mim, que também sou advogado, eu tenho que também ter as minhas obrigações, e se eu não faço alguma delas, eu posso ser enquadrado, digamos assim. E então, e se eu tenho que obedecer uma série de degraus para... Então, assim, se as pessoas que têm também que cobram isso, que têm o dever de estar abraçando esse aparato legal, se elas se omitem, obviamente que tem que responder por aquilo que se omitiram, né? Porque eu acho que pior do que uma ação mal elaborada, que uma lambança, é a omissão também. Ela não fica em patamar menor, né? Por vezes até numa situação pior, né? Porque uma omissão pode gerar essa lambança que eu falei, e o que ocorreu lá. Então, isso não tira elas da alça de mira de uma ação que busque restabelecer esse equilíbrio chamado justiça. Doutor Ivan, conselheiro da OAB Rio Grande do Sul, para a região, para Torres, é de extrema importância, é histórico isso aí, como o senhor colocou, né? Na questão da OAB do Rio Grande do Sul, nós observamos um grande momento vivido pela OAB, que, diga-se de passagem, é, sem dúvida alguma, a instituição a nível nacional mais respeitada, né? Porque daqui surgiram grandes juízas, surgem a todo momento, profissionais do direito são guindados a grandes e expressivos quadros, oportunidades de responsabilidade, gerenciamento de empresas, no setor público, enfim. O Rio Grande do Sul é o celeiro de grandes operadores do direito. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: diante dessa situação que nós estamos vivendo agora, há alguns anos, a área do direito, os profissionais do direito, a OAB Rio Grande do Sul, continua nesse processo de respeitabilidade com referência ao país? Continua. Nós tivemos, Nelson, pela primeira vez na história da OAB no Brasil, um presidente gaúcho do Conselho Federal, que foi exatamente o Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. E vou enaltecer aqui, eu assumi a OAB de Torres em 2007, quando o Cláudio Lamáquia assumiu a presidência do Conselho da seccional do Rio Grande do Sul. Até aquele período, até 2007, com todo o respeito a todos os que antecederam aquele momento, nós, advogados, nós, instituição OAB, estávamos relegados a uma condição de sub-raça do direito. Ninguém... Tu ia nos balcões, dentro dos gabinetes, a gente estava assim, desamparado, a gente estava órfão. Com o advento da entrada do Cláudio Lamáquia, que pegou, se a gente for colocar resumidamente, ele pegou a OAB do Rio Grande do Sul quebrada financeiramente, com a dívida de 34 milhões. Ele montou uma equipe muito bem estruturada, muito bem qualificada. Já no primeiro mandato dele, ele fez 2 mandatos como presidente da seccional, no primeiro mandato, ele já findou com as dívidas pagas, com o prédio que hoje está no Washington Luiz, a OAB não tinha prédio próprio,
tinha um esqueleto lá na Guete que ele vendeu e tal, se pagava um aluguel muito caro ali na Rua da Praia, um pardieiro ali, que uma coisa complicada para... No segundo mandato, quando aí ele já sai para ir como vice do Conselho Federal, ele já deixa o dinheiro, saúde financeira em dia e dinheiro em caixa. Mas, muito mais do que isso, foi a credibilidade que ele deu para a OAB. E a partir do Rio Grande do Sul, naquele momento, o Rio Grande do Sul virou um parâmetro nacional de moralidade, de credibilidade. Tanto assim que a reforma do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil estava sendo submetido a uma reforma sob o olhar só dos deputados federais. E o Conselho Federal da OAB, naquele momento, estava de assistente de vitrine. Nós fizemos num dos colégios de presidentes, que eu acho que, se eu não estou enganado, foi em Passo Fundo, porque eu participei, eu fiz parte do grupo dos 15, que a gente chamava, que eram as pessoas, eu atuo também na área civil, não com a mesma ênfase que eu atuo no penal, mas atuo bastante. Gosto de ler muito, gosto de estudar a matéria. E participei. Então, boa parte do que foi feita, boas reformas dentro do processo civil, ela ocorreu dentro do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Se eu não estou enganado, isso foi lá por 2011 que se enfatizou, e eu me lembro que eu até tive uma discussão mais acirrada com o Luiz Levenzon, que já foi presidente da OAB estadual, que naquele momento era conselheiro federal, e que ele disse: nós temos um grupo de notáveis que está observando esse estudo da reforma do Código de Processo Civil. Eu disse: tá, doutor, mas assim, o grupo de notáveis está só olhando, me parece que está só olhando do lado de fora da vitrine. Nós precisamos ir para dentro. E tem que ir para dentro e agora. Então, que saia daqui do Rio Grande do Sul, que a gente já tinha um desenho do que seria importante para essa reforma. E realmente, a partir daquilo ali, uns 2, 3 anos depois, se consumava aquilo que foi criado aqui. Mas também conquistas para a própria advocacia, que seria das férias para os advogados, que não tinham, que foi iniciativa do Cláudio Lamarck. E a credibilidade da OAB como instituição, como instituto forte desse país, para fazer valer já a sua importância desde o movimento de Jeta Já, a partir de 82, porque, para quem não sabe, o movimento de Jeta Já, em 82, ele nasce numa iniciativa da OAB nacional, que à época era sediada no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, inclusive, em agosto de 82, através de uma carta-bomba, foi morta a Lida Monteiro, que era secretária da OAB. Foi abrir a carta, explodiu, ela morreu. Que era, e eu digo aqui sem medo de errar, era o pessoal que era ligado ao Maluf na época, que era resistente a Diretas Já. E, infelizmente, teve essa funcionária da ordem que pagou com a vida. Mas a OAB não arrefeceu, o movimento ganhou corpo, emenda Dani de Oliveira e tal. Direta Já, naquele primeiro momento, Tancredo Neves, ainda não foi um processo direto, aí desencadeou para, na eleição seguinte, a gente ter a oportunidade de democraticamente eleger, ou bem ou mal, mas de uma forma direta, digamos, um presidente da República, por exemplo. Então a OAB ela sempre foi decisiva em momentos cruciais do país, e a figura do próprio Ulisses Guimarães, que era advogado, que foi um símbolo da Direta Já, então a gente não pode esquecer isso aí. E talvez tenha pago com a própria vida, aquele acidente até hoje muito mal explicado, está lá no mar. Como se diz na sua área, não foi elucidado. Exato. Não foi elucidado. Não foi elucidado. Não. Aquilo ficou, claro, declararam lá depois ele como morto, mas... Então, e a OAB ela não pode, nesse momento ela é mais importante do que nunca, o seu papel, abraçando a coletividade, o interesse coletivo, porque nós temos aí uma reforma de previdência diabólica, eu diria assim. Vamos abordar isso aí daqui um pouquinho mais? Claro. Vamos ao intervalo. Nós estamos aqui com o conselheiro da OAB
do Rio Grande do Sul, o doutor Ivan Roque Sabroca. Trazendo a presença hoje nos estúdios do Dr. Ivan Roque Sabroca, conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, e discorrendo sobre assuntos pertinentes à área do direito, a importância dentro do contexto da sociedade e alguns assuntos que nos chamam a atenção, entre eles, que nós deixamos no primeiro intervalo, é a questão da Previdência. E uma outra questão muito importante, antes de nós abordarmos a questão da Previdência, doutor Ivan, eu gostaríamos de ouvi-lo no que se refere a uma questão que está sendo ventilada pelo governo federal, que é, vamos dizer assim, deixar de existir, para que o ouvinte possa e o telespectador possa entender, deixa de existir o exame da aorte. Sim. Eu acho que isso aí, nós acompanhamos uma conquista muito grande dos operadores do direito, da própria OAB, no sentido de buscar essa oportunidade de qualificar os operadores de direito com o exame da aorte. E nos parece que uma retomada, vamos dizer assim, retroceder nesse processo seria algo bem preocupante, né? Exato. Porque, inclusive, já teve uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, no STF, a respeito desse tema já se eu não estou equivocado, há uns 3 ou 4 anos. E que o tribunal entendeu que tem que ser mantido o exame da ordem. Na Câmara Federal, tinha um grande incentivador para que o exame fosse derrubado, que era o deputado Eduardo Cunha. Inclusive, muitos votos ele fez defendendo essa bandeira. Posteriormente, o atual... Sendo ele também da área do direito. Não, ele é formado em administração. Administração? O governo, o presidente atual, Bolsonaro, em que pese aqui, não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao processo democrático que o elegeu, não é isso, é outro que defende essa bandeira. Só que isso foi uma conquista, Nelson. Por que surgiu... E no seu entendimento, como conselheiro da OAB, que razões levam a isso aí? Isso é um populismo, é um jogar para a torcida, porque, Nelson, nós temos mais de 1 milhão de advogados hoje no Brasil. Nós temos um inchaço, e que hoje uma das preocupações da OAB é exatamente buscar uma saída para tentar encontrar alguma solução para essa fila tão, assim, essa fileira tão grossa, como diz assim. Desculpa uma colocação não muito oportuna, mas se faz necessário, porque a gente ouve a todo momento. Quando existe na cabeça do jovem, ou esse jovem no seio da família, ele está um pouco desnorteado, Sim. Vamos dizer assim, sem uma concepção do curso superior que ele vai fazer, geralmente chega alguém ou a própria família e diz assim, tu não te decidiu a fazer nada, faz direito. Tem essa... Não é uma situação meio pejorativa? O que eu vejo, Nelson, assim... Mas acontece isso aí, né? Eu acho que acontece. Porque assim, tu tem na tua família, ela tem uma família grande, tem 6 pessoas. O pai era advogado. Aí o filho mais velho também fez o direito, passou na OAB, advogado. O outro também. E daqui a pouco, quando tu viu, tem meia dúzia de advogados. Eu digo assim, será que não há... Eu não estou dizendo que as pessoas vão fazer as suas escolhas e pronto. Mas acaba, eu acho que, saindo aí um certo comodismo para tu ampliar a tua visão e enxergar uma outra oportunidade, né? Então, é aquela coisa, tu já está... uma coisa meio que vai passando de pai para filho, nada contra. Mas isso também provoca. Mas o que mais provoca, o inchaço, que eu digo, e aí a complexidade da sequência, é que ali a partir de 94, 95, foram anos que foram autorizados pelo MEC, sem números de cursos de direito desses, que tu liga para pedir informação e já sai com diploma 2 dias depois. E aí, isso é refletido
uma leitura de petição, aliás, na construção de uma petição, na construção de uma má defesa, enfim, numa vulgarização da própria profissão. E nós temos, e daí, que eu digo assim, por que nós isso temos... isso tem reflexo, em tudo, vamos dizer assim, né? desconcertantes junto à sociedade, né? Em posicionamentos, assim, porque, assim, uma interpretação mais objetiva é de que, digamos, o bacharel em direito, e o advogado, sobretudo, ele acaba sendo um contestador. Não que vá bater por bater, ou criticar por criticar, mas ele, na interpretação que ele vai fazer para defender o direito de alguém e buscar uma prestação jurisdicional, ele obrigatoriamente ele vai ser um crítico. É a característica, né? É o cacuete do ofício. E tem posturas dentro de uma sala de audiência, por exemplo, que daqui a tem advogado que chega na sala de audiência e ele acha que ele é empregado do juiz. Ele acha que ele é subalterno do juiz ou do Ministério Público. E não é. Na lei, ali, naquele momento, ninguém deve obediência hierárquica para ninguém. Deve o respeito mútuo. Isso sim. Mas ele não é inferior, hierarquicamente, ao juiz, ao promotor. Está no mesmo patamar, né? Quem quer que seja. Na delegacia ele não vai... Ele não tem que se ajoelhar ao que o delegado diz. Ele tem que ter grandeza para discutir de uma forma respeitosa, defender o seu cliente também com a grandeza que o direito proporciona, mas não fazer uma atuação assim, adesista, servilista. Não. Tu tem que ter grandeza na profissão de vocês. Eu não vou me arriscar a discutir com vocês coisas da comunicação, porque eu vou me quebrar. Então eu tenho que respeitar. Mesmo que seja um doutor no direito. Não tem como. Então assim, que eu digo, claro, eu tenho que chegar aqui, se tu me provocar uma pergunta, eu vou me esforçar para tentar responder. Mas isso não quer dizer que eu vou respeitar. O Nelson é do ramo. Então, mas eu não vou chegar aqui só te jogar agrados, digamos assim, por jogar agrados. Eu vou te externar um abraço porque tu é meu amigo há mais de 30 anos. Como o Alberto, que a gente vê que é uma pessoa que já simboliza na expressão uma credibilidade de ser humano bom. Um profissional da área, né? Exatamente. Então, isso sim. Agora, eu não posso chegar com um sentimento de coitadismo nos ambientes. Porque, assim, que defesa eu vou fazer para o meu cliente? Se eu já chegar... Ele já está, digamos assim... penalizado pela situação, né? Isso, já está coitado. Aí eu vou chegar me sentindo um rato de laboratório junto, digamos, acaba, eu tenho, mesmo como eu digo assim, não basta ser a mulher de César, tem que parecer mulher de César, mais ou menos isso. E quando eu comecei a advogar, eu me lembro que eu às vezes chegava numa sala de audiência, como tu falasse lá no início, com a angústia, com isso, com aquilo, mas, sabe, daqui a pouco tu tem que olhar enfrentar aquela situação. Enfrentar o sangue no olhar do vampiro, né, cara? Tu não pode demonstrar, tu tá ali, o cara te procurou já buscando uma segurança. Aí daqui a pouco, se tu chorar junto com ele... Titubear, pronto. Não. Daí aí o juiz cresce para cima de ti, o promotor cresce, quem tá na volta, o advogado da outra parte sente isso, e tu acabou, né? Tu, digamos assim, tu jogou por terra, fez esboroar, tu não é mais um advogado, tu é uma montura, qualquer outra coisa, menos um advogado. Mas essa questão, doutor Ivan, do exame da ordem é de suma importância para qualificar claro, a operação do direito na sociedade, né? Faz o filtro, Nelson, e te digo assim, ó, hoje aqui em Torres, o teu menino, o teu guri é advogado, sabe disso, nós temos jovens hoje que passaram pelo crivo do exame da ordem e olha, assim, tu discute grandemente com eles qualquer tema. Qualquer jovem advogado hoje daqui de Torres, ele tem no mínimo uma especialização. Não só pela especialização em si, mas tem um senso crítico a respeito do seu papel. Muito bem formado, com né? Um brilhantismo de atuação. E até quero aqui também já deixar esse registro aqui para parabenizar aí as pessoas que estão à frente da subseção hoje pelo trabalho que estão fazendo, bom aí, né? E que siga dessa forma, porque ali... Hoje a OAB está sendo conduzida aqui em Torres pelo Dr. Carlos Maurel Alves, né? Carlos Maurel Klein Alves, junto com uma equipe muito boa ali, com os pares que já fizeram parte comigo,
uma grande maioria já estava comigo, então... A abrangência de Torres hoje abrange outros municípios? Abrange Torres, que é a sede, Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos, todos os outros 6 municípios. Três Cachoeiras. 3 Cachoeiras, Arroio do Sal, 3 Forquilhas. São 6 municípios? São 6 municípios que desmembraram de Torres. Então, todos esses, eles pertencem, os advogados, eles estão inscritos na subseção de Torres. E nós temos qual é o universo hoje? O tamanho... De profissionais do direito aqui. Nós temos inscritos, Nelson, eu acho que eu saí dali, tinha uns 400, creio que uns 460. De militância efetiva, nós devemos ter aí uns 130, 120, 130, eu creio. Que militam? Que militam. Inscritos nós temos mais, né? Mas de militância efetiva é isso aí. Doutor Ivan, agora entrando na seara de uma questão de turbulência no país, certo, e que os operadores do direito, eles tentam de todas as formas passar essa informação para a sociedade de uma maneira mais, vamos dizer assim, explicitada, para que haja um entendimento da sociedade no que se refere a esta futura mudança da Previdência Social no país. O que isso vai afetar o dia a dia, aquele que está na área, que está trabalhando, aqueles que está saindo do seu compromisso de trabalho, que está já no final da sua carreira, já com um processo de aposentadoria. Enfim, me parece que há muitas informações distorcidas desse processo. E como a Câmara e o Senado vão operar de maneira a ter, vamos dizer assim, resguardada a sua postura diante da sociedade. E claro que, diga-se de passagem, que esta atitude ou este comportamento do Senado e da Câmara Federal repercute no processo político do país. Bom, na questão da reforma, assim, primeiro ponto, quando se suprime o tempo de contribuição para ficarmos tão somente com a questão da idade, assim, tu fere de morte direitos do trabalhador, tu não dá expectativa para que a pessoa, nós todos aqui que já contribuímos, eu vou contribuir, o meu tempo de contribuição não vai valer, vai prevalecer a questão da idade. Então o que vai acontecer no formato apresentado inicialmente? Claro que hoje já está uma coxa de retalhos esse projeto, mas desculpa a expressão, mas veja bem, um colega seu do Rio de Janeiro até fez uma colocação extremamente desagradável, porque ele estaria no momento oferecendo uma quantidade bem expressiva de tesouras, né? Porque, como o senhor se expressou, virou uma colcha de retalhos que lamentavelmente o operador de direito nem sabe como vai explicar isso aí, né? Porque a origem já não tem mais. Exatamente. Então, o que eu vejo, assim, as pessoas não estão se dando conta. Tem gente defendendo. E, assim, tem pessoas, eu vejo políticos mesmo, eles defendem, mas eles não abrem mão da aposentadoria das benesses. Das benesses. Tá. Então, já começa a moral a perder o crédito por aí. Isso vai ter um reflexo, porque aí vamos na onda do Paulo Guedes, da capitalização. Porque o Paulo Guedes, assim, resumindo, ele é um representante do interesse bancário nessa questão. O que é a capitalização? Por exemplo, o Banco do Brasil tem Brasilprev, o OAB tem a OAB Prev, que é via Sicredi, e vai. Então, para os bancos, assim, a primeira mentira que tem é que a Previdência Social ela não é lucrativa. Ela é. Se ela não fosse, os bancos não a quereriam. Começa por aí. Me desculpe, mas os bancos hoje, quando nós falamos em banco, as instituições financeiras no país, elas têm a Previdência Social como um produto. Claro.
Isso aí é como vender um seguro. E com um produto vendável. Exato. E lucrativo. Nossa, isso aí é uma rentabilidade. Diante disso aí, nos parece que essa situação ela está equacionada. O grande problema do entendimento da sociedade brasileira é no que tange a recuperação financeira da própria Previdência. Exato. Né? Porque você tem, dentro desse contexto, uma série de situações que envolve anistia, que envolvem empresas que estão literalmente quebradas, Sim. que devem bilhões para a Previdência. Pega o Bradesco e o Itaú, quanto eles devem na Previdência? E que são irrecuperáveis. Nos parece que a operação teria que ser diferente. A atitude ou comportamento do governo teria que ter um outro comportamento diante da recuperação, entre aspas, claro, da Previdência. Tá certo. Não é por aí? Tá certo. Porque assim, ela não vai acabar. Sim, claro. Nelson, felizmente, eu faço ali no Conselho Estadual hoje, parte de um grupo, junto com os advogados que representam a advocacia pública na comissão específica dentro do Conselho Estadual, e que muitos deles são procuradores do INSS, muitos deles são procuradores federais, e todos eles, em comum, têm um posicionamento, que eles são contrários a essa reforma. E eles têm dados, porque eles estão dentro, eles são desse DNA aí. Tem embasamento. Tem embasamento. Então, assim, não há risco dessa quebradeira anunciada, porque hoje está se usando a reforma da Previdência como a salsa parrilha, ela é o remédio para tudo. Né? Ela é o remédio que vai sanar, se for aprovada, ela vai resolver todos os problemas do mundo. E seria a saída para o... Não é a saída do mundo, não é a saída. E não é, e eles provam por A e mais B que o Brasil não quebra se essa reforma não for aprovada como proposta inicialmente. Não existe isso. Alguns pontos têm que ser, claro, a gente concorda aqui. Mas essa colocação, doutor Ivan, que em um determinado momento o poder público, o gestor público, não vai ter recurso financeiro para pagar a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas ou que estão a caminho da aposentadoria. Essa informação, como é que reflete, de que forma isso aí? Volto lá. A informação das pessoas que atuam dentro desse sistema, que são ou procuradores do próprio INSS, ou procuradores dentro da Receita Federal, ou procuradores federais, que não necessariamente sejam da Receita eles afirmam com veemência que não existe esse risco. Não existe, porque o que vai, digamos assim, o que produz a renda da Receita, que é a renda da Seguridade Social, enfim. Da Previdência em si. É o trabalho, digamos assim, tu dando trabalho para as pessoas, elas contribuindo e tal e tal. A política que o governo quer hoje, eu acho que o governo quer, é um Estado mínimo. E eu pergunto assim, tu privatiza tudo, digamos assim, vamos lá. Tá, pontos têm que serem privatizados, talvez o Estado não precise arcar com... Tu privatiza tudo e o imposto que eu recolho vai servir para quê daí? Só para pagar deputado e senador e o subsídio do presidente da República, dos governadores, do prefeito, dos vereadores? Pois veja bem, aí, se você privatizar 50% do que está previsto para privatização no país, dobra o ingresso de receita. E aonde vai esse dinheiro? Pois é isso aí que eu te digo. Aonde vai? Vai gerar receita para quem? Vai concentrar a renda. Tu privatiza, imaginar um mundo irreal, privatiza tudo. Mas a argumentação é que esse dinheiro vai ser investido na saúde, na educação, na infraestrutura, não sei de quê, e aí. Mas não é claro isso. Não tem clareza nisso aí. Não tem. É essa falta de lealdade porque hoje, Nelson, assim, as pessoas se arvoram ao poder via de eleição, via do processo democrático, sem projetos. Assim, é o poder pelo poder e pronto.
eu tenho um posicionamento que nós melhoraríamos o país, fugindo um pouquinho do tema, mas já voltando para ele. O dia que se vetasse, por exemplo, se vedasse a reeleição do legislador. Câmara Federal, por exemplo, o próprio Senado. Mas o que ocorre? Um projeto dessa natureza... Mas o senhor não estaria prejudicando aquele gestor que foi bem sucedido, que atendeu a Constituição? Não, mas eu estou falando do Legislativo. Do Legislativo, sim. Porque o Legislativo hoje... Então nós teríamos dois parâmetros. Ele é uma grande família. Então, assim, um tempo atrás eu vi uma votação lá que o cara chamado Arthur Virgílio Bisneto. Pô, já está o bisneto do cara ali dentro. Será que isso vira uma profissão de família? E só que, digamos, um projeto dessa natureza... Mas vários políticos fazem da política uma profissão. Exato. Então, assim, mas eu acho que o dia que fosse vedada a reeleição, tu foi deputado federal uma vez, pula uma, tu só pode voltar na outra. Se tu quiser, volta na outra. Ah, sim, sim. Mas um projeto dessa natureza vai passar por onde? Por eles. Aí eu te pergunto, o peru elege o Natal como... Não, né? Ele é o motivo da festa. É uma coisa... É difícil. Difícil. Porque o que ocorre, né? O Nelson, a nível digamos, nacional, onde é que ocorre, onde é que está o grande balcão de negócio? É no Legislativo. O Executivo, claro, ele tem a caneta para fazer isso, para fazer aquilo, mas quem vai orquestrar o aporte, quem vai orquestrar a pulverização do recurso e o direcionamento é ali. Então, assim, um presidente da República, até mesmo... Como diz o baiano, quem libera a verba é o menino lá do Legislativo. Aí né? tu pega hoje um Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, ele é um cara que ele está fazendo uma especulação pelo melhor preço para ver para que lado. Aí uma hora ele diz que o Bolsonaro não atua, que politicamente não tem bom relacionamento com ninguém, outra daqui a pouco ele já joga um confete. Então, e esse cara está há quanto tempo ali? Ele é um perdulário do poder e que, assim, coletivamente eu nunca vi um projeto desse cara que a gente pudesse enaltecer, não independe de que partido ele seja. E assim como ele, são outros. Eduardo Cunha, que agora hoje está preso e tal, que fez aquela sucessão de... Então, essa falta de seriedade, e aí por isso que eu acho que, quando eu digo que, isso é ponto de vista meu, né, que o dia que fosse vedada uma reeleição nesse nível, tu dá uma brecada aqui, porque tu faz assim, tem senadores e deputados federais que eles estão há 30 anos dentro. E aí tu vai procurar, pesquisar qual foi efetivamente, o que ele produziu efetivamente. Nelson, assim, o que ele contribuiu para a sociedade, né? Um dia eu estava lendo, assim, um cara teve a ousadia de propor um projeto para criar o Dia do Macarrão. Que relevância tem? Isso é bizarro. Assim, ó, é brincar com coisa séria. Mas tem isso. Coisas desse molde tem. Agora, assim, ó, eu preciso comemorar o Dia do Macarrão. O Dia do Macarrão. Nossa, que importância para a saúde isso, né? Que importância para agrandar a educação. Que importância para o crescimento da sociedade. Isso faz justiça social. Voltando à questão da reforma da Previdência, da forma como ela está sendo colocada, ela pode fazer qualquer coisa, menos justiça social. Outra, porque se a gente for pegar há 2 anos atrás, se eu não estou equivocado, quando passou a reforma da trabalhista, que teve gente aplaudindo, hoje, e eu vi no Conselho Estadual outro dia, um colega defendendo o fim da justiça do trabalho, eu disse, eu não posso estar ouvindo isso. Aí eu pedi a palavra, eu disse, não, colega. A justiça do trabalho faz justiça social, porque se a gente for para o campo, a arrecadação de encargos, ela arrecada. Ela busca um equilíbrio dos direitos do trabalhador, principalmente do menos favorecido, busca. E assim, aí tu fazer uma proposta dessa é tu brincar, é tu desafiar a inteligência. Hoje, digamos, quem apoiou essa reforma trabalhista já está se dando conta
da cacaca que foi feita. Porque se tu falar com eu não atuo na área trabalhista. Mas essa reforma, doutor Ivan, ela não teve um reflexo muito grande no processo de desemprego do pessoal que deixou de ter oportunidade de trabalho no contexto nacional e passou a ser, vamos dizer assim, um vendedor ambulante? Pois é, só piorou. A estatística nos traz essas informações. Não, só piorou. De que piorou. Piorou. Porque, Nelson, assim, as pessoas... Vamos a um exemplo assim, para que os ouvintes, os telespectadores possam entender. Tem uma demanda na sua casa, na sua residência, na sua família, tem uma demanda, certo, né? de prestação de serviço. Sim. Com esse advento dessa reforma que aconteceu, simplesmente você vai ter que analisar de uma forma muito clara, objetiva e direta, porque as oportunidades que a colaboradora lá teria junto à sua família, ela já não tem mais. Então, o que a gente observa, e deve de passar pelo seu escritório, de que muitas e muitas senhoras, até homens prestadores de serviço, deixaram de ter essa oportunidade no campo do trabalho, porque essa alteração que houve, essa mudança que houve, veio trazer vamos dizer assim, um momento que repercutiu financeiramente junto às famílias. Claro. Porque, não assim, concorda? Concordo. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, né, Nelson e Alberto, o que é que faz girar dinheiro em qualquer economia? É as pessoas, é o trabalho das pessoas. É a renda que as pessoas têm, seja no trabalho para entidade privada, seja como um servidor público. Tu és um servidor público, digamos, eu fui um servidor de economia mista do Banco do Brasil. E aí, outro dia eu vi um vereador aqui de Torres criticando a greve geral do dia 14, que foi na sexta-feira passada, e eu fui lá, participei do movimento, e falei, e apoiei. Só que as pessoas não se dão conta que os servidores públicos, e também tinha gente da área privada que estava ali, essas pessoas consomem no comércio. Então, sim. Mas por que não fizeram no domingo, que nem disse um vereador? Mas exatamente, tu tem que fazer na semana, porque no domingo... na semana vai dar um impacto. Se ela é greve, a lei de greve, tu só vai travar e chamar a atenção do teu governante exatamente num dia que as coisas deveriam funcionar. Então tem que dar, aqui, nós temos força para parar isso aqui. E se sobrou só esse mecanismo nesse momento, nós vamos agir dessa forma, até que nós tenhamos uma resposta, se não integral, mas pelo menos que abranja um mínimo de dignidade para aquilo que se quer para uma sociedade. Porque não se está guerreando ali só por uma questão egóica, pelo meu espaço. Não, é porque a questão da reforma, que era um dos focos principais ali, ela vai atender o interesse erga omnes, como se diz no direito, um interesse para todos, né? E as pessoas, assim, têm aquela visão míope, não, assim, tudo vagabundo, tal. Não é, não. Gente que estudou, gente que passou no concurso, gente que está ali defendendo ou atua no Ministério Público, no Judiciário, ou na CE, ou no Correio, ou no Banco do Brasil, no Banrisul, enfim, na Corsan, mas pessoas que são sérias, e assim, e cada um que critica aquilo, pega e faz o concurso também. Se está achando que... Tenta fazer, não para de fazer essa crítica pela crítica. Então nós temos que defender todos, indistintamente. E esse foi o objetivo daquele momento ali, mas eu vi, tristemente, um manifesto de um vereador aqui na Câmara de Torres, sim, um cara que sim, foi infeliz. Até vai ter o direito de resposta agora, o Daniel Santana, que é do Ministério Público, que integra esse coletivo aí e ele criticando os sindicatos, criticando os professores. Para aí, a rigor, ele é sustentado pelo dinheiro público, esse vereador. E a rigor, ele vai uma vez por semana. Seria proporcional o que ele ganha para... E eu não sei efetivamente que grande projeto esse cara teve. Então, assim... É proporcional o que ele ganha com o que ele faz? Com o resultado que ele traz para a sociedade? Ou é só um palavrão jogado ao vento, aproveitando-se do púlpito da Câmara para jogar para a torcida? Então nós temos que essa valoração das pessoas que lutam, que defendem direitos, que defendem a sociedade e que defendem que essa reforma da Previdência ela é um escárnio, ela é, sobretudo,
uma antecipação do atestado de óbito das pessoas que vislumbram hoje se aposentar, é uma antecipação do passo para dentro do crematório, porque é qualquer coisa nesse sentido, menos algo que vá atender, e essa grande mentira de que quebraria o país, assim, a outra aberração que se lança com um único cunho de blindar o interesse dos banqueiros com a capitalização. Doutor Ivan, a leitura que algumas pessoas fazem de que a Previdência Social, se sofrer essa alteração, quem estará pagando a conta é o salário mínimo? Quem estará pagando a conta se ela... Não. Se for aprovada a mudança na Previdência Social, da Seguridade, quem estará pagando a conta na realidade, na grande maioria, seria o salário mínimo. Exatamente. Ô Nelson, eu coloco a seguinte situação para as pessoas que ainda não entenderam. Vamos imaginar que no momento escuro da mente do legislador, essa previdência pudesse ser aprovada exatamente como ela foi proposta inicialmente. Vamos para a questão da capitalização. Vamos pegar aqui, nós temos a feira aqui em frente. Sim. Da tua rádio aqui, da rádio. Essas pessoas que estão aqui, que vão lá para a roça, que colhem seus produtos após quase um ano cultivando, capinando, que condição ela teria de fazer uma previdência nessa forma capitalizada? Da onde é que ela ia tirar renda para isso? Ela tiraria renda para isso. Então isso é uma utopia. É uma utopia. Eu não sei, assim, tu és aposentado da Fazenda Estadual, eu hoje, graças a Deus, já estou pelo Banco do Brasil, eu tenho complemento da Previdência da Previ do Banco do Brasil. Mas eu tenho do INSS. Então, aí daqui a pouco tu só vai ter a contribuição, vai ser essa forma capitalizada, que não vai, assim, o governo está se livrando de ti e fomentando o banco. Sobretudo os bancos privados. Porque os bancos estatais já têm também suas previdências, claro, mas todo mundo tem hoje, todo mundo vende esse plano. Isso é uma mina de dinheiro, Nelson. Com certeza, senão não teria como produtos. Isso é uma usina interminável, de uma coisa que não para, não cessa. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua estada entre nós, por ter renunciado o seu momento de lazer, nesse período que esteve conosco aqui, nos trazendo essas informações, com a sua experiência na área do direito, com a sua caminhada importante para que possamos aí ter mais esclarecimento, e como operador do direito, está sempre disposto a auxiliar, a trazer essas informações de uma maneira muito clara, objetiva e direta. Em nome da TV Litoral Torres e da Cultural FM, um agradecimento especial por ter estado conosco neste sábado. Nelson Pérez, meu amigo, Alberto, como disse inicialmente, com esse semblante sereno e assim, de pessoa que passa o ar da humanização, assim, da coisa humanizada, e da seriedade com o que faz no seu trabalho. A ti, Nelson, aos ouvintes da Cultural FM, eu me sinto, eu sempre digo assim, eu sou um afortunado por uma série de questões. Eu tive leucemia com 21 anos de idade, sou transplantado de medula há 32 anos. Eu não sei se eu vivo de teimoso, ou se em outra vida eu fiz alguma coisa de muito errado e que eu tenho que estar sempre na aprovação. Mas nunca me acoitadei por conta disso, e aprendi muito. E aprendo, a vida é esse somatório de bons momentos, como esse de hoje, onde eu saio ainda mais forte dentro da cultural, com perdão da redundância, culturalmente mais forte. E é sempre uma grande satisfação, sobretudo quando a gente tem diante de um amigo tão leal e tão verdadeiro, poder
vir aqui, quem sabe, contribuir um pouco com aquilo que a gente aprendeu. Vejo hoje, Nelson, assim, a necessidade de cada vez mais a gente poder propalar, sempre que possível, a humanização dos nossos atos. E eu até eu coloco assim, ó, as pessoas têm ainda hoje uma vocação muito tem a vida como meramente uma questão material, a valorização patrimonial. E eu me despeço deixando essa frase. Se o patrimônio fosse meio de vida, o rico não morria, ele seria imortal. A única forma, o único valor maior é o amor ao próximo. Então, com essas palavras, eu me despeço aqui, me coloco à disposição, deixo aqui o meu abraço a todos os meus colegas advogados e advogadas, pela grandeza aqui dentro da cidade de Torres, com que defendem a nossa ordem, defendem cada um dos seus clientes, e eu vou sempre me colocar à disposição também de vocês, porque dentro dos meus limites eu sempre prezo pela defesa da cidadania. Meu partido é cidadania. E quero, se me permitem, agora no final, eu vou estar de novo levando esse ano o projeto OAB Vai à Escola, onde eu já faço há 22 anos esse trabalho voluntário, levando noções de direito e cidadania às escolas, sobretudo aqueles alunos a partir dos 12 anos de idade, que é onde começa, por vezes, a se perderem. Então, é um trabalho muito gratificante, muito bonito. Eu já tenho agendado a escola da Zona Sul aqui em Torres. É uma forma de levar, é um trabalho preventivo, tá? E isso me deixa enormemente satisfeito, com o coração leve, porque, como eu digo, se de 100 para cada 100 alunos que eu explanar ali, um entender a mensagem, é um bom começo. Com certeza. Meus caros, um fraterno abraço e eu me sinto, é uma dádiva sempre estar aqui. Obrigado mais uma vez pela sua estada entre nós aqui. Dr. Ivan Roque Sabroca, conselheiro da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, esteve conosco nesse espaço de radiojornalismo aqui da Cultural FM, da TV Litoral Torres, nessa parceria, trazendo as suas experiências e as suas colocações na caminhada do direito, que é muito importante na vida de cada um de nós. Você está na TV Litoral, canal 6 da NET, integrante da rede Litoral de televisão.